Aqui nós temos, então, as principais glândulas endócrinas. Começamos a falar ontem, né? A hipófise na cabeça. No pescoço nós temos a tireoide e do lado dela, paratireoide, para, além, do lado. Nós temos em cima dos rins a suprarrenal, supra, sobre, em cima. E entre aqui, debaixo do estômago, a gente tem o pâncreas. Já falei para vocês que ovários e testículo nós vamos estar falando especialmente depois. Agora nós vamos estar falando dessas glândulas aqui. O que vocês têm que saber delas, oitavo ano? Nome, posição, onde elas se localizam, a função delas, para que elas servem, o que elas produzem, e se porventura tiver algum problema com a disfunção dela, a gente vai saber também, tá? Então, vamos lá, começando. A primeira delas, a hipófise. Aqui nós temos o cérebro, e ela é bem pequenininha, fica no meio aqui desse cérebro. Como eu falei ontem para vocês, diz os estudiosos que ela tem tamanho de um grãozinho de ervilha. O grão de ervilha é menor do que o grão de feijão. Então, significa que ela é bem pequenininha, né? Junto a ela, a gente tem meio que uma expansão dela, chamada hipotálamo. Trabalha junto com essa hipófise. Ó, aqui de um outro ângulo, a massa cerebral, a hipófise, aqui a parte dela, anterior e posterior, tirou aqui, ó. A parte anterior produz muito hormônio. A parte posterior produz alguns e armazena a maioria deles, tá? Então, aqui é o desenho geral da hipófise. Isso aqui tudo é hipófise. Aqui em outro detalhe, vocês estão vendo aqui, ó, os vasos sanguíneos. Oitavo ano, pensa rápido aí e acorda quem está dormindo. Qual é a importância dos vasos sanguíneos por aqui, ó? Transportar os hormônios feitos, Transportar. produzidos aí. É isso, aqui não vai produzir hormônio, então os vasos sanguíneos passam por aqui e pega os hormônios e vai levar para onde? Para o corpo inteiro, tá? Vocês estão vendo que tem muito aqui, ó. Essa parte aqui quase não tem, porque aqui mais armazena. E aqui produz e libera esses hormônios para todas as partes do corpo. Os hormônios produzidos pela hipófise são chamados hormônios tróficos, aqueles que vão atuar num determinado local do nosso corpo. Então, eu chamo de trófico. Aquele que vai atuar de um modo geral, eu chamo de não trófico. Vamos ver o que é isso, então. Hormônio trófico, ó, que vai atuar sobre a tireoide, TSH, que vai atuar sobre a suprarrenal, ACTH, e que vai atuar ovários e testículos. Então, por isso que eles são chamados de trófico, porque tem um local específico onde esse hormônio vai chegar e atuar, tá? Onde ele vai encaixar com as células aí e vai atuar. Então, por isso ele é chamado de trófico. O não trófico, como hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele não vai atuar só na mão, só no pé, né? Só nas costas, ele atua onde? No corpo inteiro, porque o nosso crescimento tem que ser proporcional. Então, eu tenho o hormônio do crescimento e a prolactina, embora ela seja assim, um pouco específica, né, na produção aí do leite, tudo, ela também atua, né, juntamente nos órgãos masculinos, também ela atua juntamente com testosterona. Por isso, ela também é considerada como não trófico. Mas os principais, trófico, tireoide no pescoço, suprarrenal em cima do rim, testículos e ovários, um local específico. Esse hormônio aqui é quando esse hormônio chega lá na tireoide, a tireoide vai começar a trabalhar porque ela recebeu uma ordem de comando. Quando esse hormônio chega lá na suprarrenal, a suprarrenal vai trabalhar porque recebeu ordem de comando, tá? Então, isso aqui é a ordem de comando das outras glândulas trabalhar. Aqui é o comando geral do organismo.
Ok? Posso caminhar, oitavo ano? Nenhuma pergunta até aqui? Tá tudo certinho? Então, vamos lá. Vamos em frente. Agora, então, eu vou seguindo agora com os hormônios específicos agora, tá? Então, vamos. Ó, a neurohipófise não secreta hormônios, ela armazena 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo, que é a ocitocina e o ADH, né? Antidiurético. Aqui você tem esse desenho aí lá na página 9, 8, que é a hipófise, os hormônios que ela libera, tá? Os hormônios que ela libera para ter o controle dentro do organismo. Então, tá aqui um quadro geral dessa glândula. Aqui os hormônios armazenados, a ocitocina, nas glândulas mamárias e no útero, contração do útero. O antidiurético no rim, né? Para controlar o volume de urina a ser produzido. Aqui o somatotrófico, que é no corpo todo para crescer, né? E esses aqui são os hormônios que nós consideramos tróficos, num lugar específico, ó, tá? Que vai agir. Bom, acontece, oitavo ano, que nem tudo vai funcionar da melhor forma possível. Então, nós vamos ver agora quando acontece alguns problemas, algumas disfunções dessas glândulas. Igual eu comentei com vocês ontem, né? O médico especialista para tratar de problemas glandular, seja ele da natureza que for, é um endocrinologista. Então, ele é que vai fazer diagnóstico, tratamento, tudo em relação a qualquer disfunção de glândulas que nós venhamos ter, tá? Aqui vamos falar então da hipófise, já que nós estamos falando dela, nós vamos falando de uma por uma. Disfunção da hipófise, quando a hipófise não trabalha direito, ela vai ter alguma função errada aqui, tá? Hipofunção, oitavo ano. O que significa essa palavrinha hipofunção? O que é isso? O que vem a ser uma hipofunção? Quem sabe vai falar para nós. A função desse órgão e da hipófise. Professora, eu sei sobre hipoglicemia, agora hipofunção eu não sei. O que é hipoglicemia? É quando a glicose cai. Isso, igual no caso da minha irmã, abaixo de 70. Nossa, então. Hipo é baixo, isso mesmo, é baixa função, né? Quando não está funcionando direito, né? Muito bem, o Gustavo também acertou. Quando não está funcionando direito, está funcionando pouco, baixa função da neurohipófise, ela vai secretar de forma deficiente o hormônio ADH. Se secreta de forma deficiente, a pessoa vai ter o que chama-se diabetes insípida. O que é isso? Essa doença causa uma sede excessiva e uma grande produção de urina, muito diluída. Por quê? Esse hormônio aqui não controla o volume da urina, né? Dá uma desidratação no organismo. Por isso, o organismo tem essa sede e a água vai toda com a urina, né? Então, é uma disfunção desse hormônio aqui, chamado ADH, adenocorticotrópico, né? Que vai atuar lá na suprarrenal, fazendo o controle do volume da urina. Ó, né? Disfunção, vai atuar aqui no rim, não vai absorver a água, vai desidratar o organismo e vai eliminar muita urina, né? Muita urina. Em contrapartida, a pessoa fica numa sede terrível, tá? Agora, uma disfunção na adenohipófise. Essa disfunção aqui, nós vamos ver 3 situações. Quando a secreção deficiente do hormônio do crescimento na infância. Na infância, o hormônio do crescimento não é lançado de forma adequada. Não cresce. A gente chama de
nanismo, o não crescimento. Já falei para vocês que o crescimento é de acordo com a genética, com a idade, né? Então, nesse caso aqui, a pessoa, por exemplo, tem 14 anos e ela está com crescimento de 10, por exemplo. Seria como se ela tivesse 10 anos? Não pode, tá? Então, secreção deficiente desse hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, na infância. Agora, quando tem o excesso dele? Na infância, causa o gigantismo. A criança tem 10 anos e já está com tamanho de 15, 16, 17. No adulto, nós temos o que nós chamamos de acromegalia. Porque quando a pessoa atinge a idade adulta, ela para de crescer. Ela não pode continuar crescendo, né? Ela tem que parar. Mas aqui nós vamos ver que algumas extremidades, orelha, nariz, queixo, as pontas dos dedos, podem crescer ainda, não continuar crescendo igual a gente cresce o organismo todo, mas em passo muito lento, e a pessoa fica com os dedos compridos, o nariz mais comprido, o queixo, né, proeminente. Então, vamos ver algumas situações aqui. Ó, olha só para vocês verem. Essa pessoa e essa pessoa teve o quê? Gigantismo. O hormônio foi liberado em excesso e cresceu muito, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do gigantismo. Existe no mundo algumas pessoas, assim, parece que tem que é um caso bem à parte. Acho que, não sei se é jogador de basquete, é um chinês, que lá na China a estatura média deles lá é média para baixa. Lá não tem uma estatura assim mais alta. E esse jogador, ele é um caso à parte lá, ele é bem alto, né, para a estatura da China. Alguém sabe o que eu estou falando? Eu não sei se é jogador de vôlei, de basquete, o que que é. Sei que ele é chinês e ele é bem alto, né? Bem alto em relação aos outros. Então, nesse caso aqui, o hormônio foi liberado em forma excessiva e causou o que nós chamamos de gigantismo. Isso aqui, gente, olha, eu já vi também uma pessoa que ela não parava de crescer, ela tinha 24 anos e o crescimento dela estava contínuo. Tanto é que ela estava pedindo ajuda para ir para os Estados Unidos, né, para fazer um tratamento, porque tem que bloquear essa hipófise com o crescimento da pessoa, porque não tem como a pessoa continuar crescendo, 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 né? Tanto é ruim não ter o crescimento, quanto é ruim ter o exagero do crescimento, tá? Ó, essa pessoa aqui, até pouco tempo ainda estava viva, ele é tailandês. Até pouco tempo ainda, ele estava vivo. Vocês veem que ele é tão alto, ele é jovem ainda, sim, era, né, na época, hoje eu não sei como que está a situação. Que ele não consegue segurar, ó, tá vendo? Tem que usar uma bengala, né? E aqui uma brincadeira, né? A pessoa empurrando, segurando ele. Mas esse aqui, 2 metros e não sei quantos depois aí. Mas é bem alto e ele, um dia eu vi uma reportagem com ele dizendo, né, o quanto ele sofre, porque o coração, o pulmão, não vai crescer proporcional isso aqui, né? Não consegue. Então, ele sofre muito com problemas de coluna, com problemas de articulações, né? Com problema de estabilidade. Então, sem contar, né? O que a imagem dele ocasiona quando ele passa, mostrou ele andando na rua, né? Então, ele acima de todos lá e o pessoal mais abaixo. Então, até pouco tempo ele ainda era vivo. Eu não sei como que é a situação também no seu nome, não. Sei que ele é tailandês. Então, isso aqui é um caso mais recente. Essa aqui, vocês estão vendo que essa fotografia é bem antiga. Isso aqui, ó, antigamente, né, nessa idade aqui, não tinha muito recurso, não. Isso aqui era terrível mesmo, né? A pessoa era considerada, assim, um caso à parte. Agora que vocês estão vendo que ele é mais atual. Então, hoje tem, apesar de ter muito tratamento, mas ainda sofre, né, com problemas.
Aí alguém pode falar assim, mas por que ele não usa essa altura, então, para jogar basquete, alguma coisa? Mas igual eu falei para vocês, às vezes o crescimento é exagerado, mas as articulações, essas funções do corpo, não conseguem ter esse crescimento acompanhando todo aqui, tá? E aqui o contrário. Vocês já viram essa pessoa aqui? Na mídia aí, alguma Acho que eu coisa já vi assim? uma vez. Pois eu vou dar um filme no outro horário para vocês verem a história dela. Então, essa é considerada a menor mulher, né, do mundo. A gente vê que alguns casos, assim, como é que eu vou falar? Extras, né? Acontece muito lá na Índia. Lá tem muitos casos, assim, estranhos, né? Não digo doenças, mas de síndromes, de anomalias. A gente tem muito lá. Então, aqui, ó, né? Essa pessoa não cresceu, tá? E ela fica, então, ela teve o nanismo, algum problema, vocês vão ver o vídeo depois, né? Desde pequenininha, parece que é na hipófise mesmo. E ela, então, não teve o desenvolvimento que ela deveria ter, tá? Comparando ela com uma roda, é um tamanhozinho, assim, bem reduzido, né? E aqui a gente tem a acromegalia, que eu falei para vocês, ó, o queixo bem destacado, nariz, né? Aqui não colocou as mãos, mas fica os dedos das mãos, dos pés, que os dedos compridos, né? Finos e compridos. Então, aqui a gente tem o que nós chamamos de acromegalia, tá? As extremidades aqui. Nesse caso, como cresce assim muito pouquinho, né? Então, não dá para ter um tamanho bem exagerado, não, tá? Mas você olhando assim, você vê que isso aqui está meio desproporcional com o resto, tá bom? Gente, até aqui sobre a hipófise. Alguma pergunta? Que agora a gente vai passar para outra glândula. Não, Pode continuar, então? Tá, nós falamos pode. da hipófise, né, dos hormônios dela. Agora a gente vai falar sobre a tireoide, página 10. Vocês estão vendo que tem muitos problemas internos que a gente às vezes nem imagina que pode ser, né, relacionados aí com o nosso corpo. Tá. Nós temos aqui no pescoço, então, essa glândula chamada tireoide. Ó, né? E em volta dela a paratireoide. Essa glândula tireoide aqui, ela é de suma importância, ela produz o hormônio tiroxina. Esse hormônio é o hormônio que vai ativar, acelerar todo o nosso processo interno. Quando a gente está meio para baixo, né? Meio depressivo, meio cansado, corpo cansado, talvez está precisando de um estímulo desse hormônio aqui, tá? Então, a tireoide é o hormônio que faz liberar energia para as células, é o hormônio, né, que faz o organismo acelerar, tá? Tireoide. Ó, ela vai produzir os hormônios, então, tiroxina, que é o T4, e a triodotironina, que é o T3. Então, a gente usa mais T4 e T3. Produzindo esses hormônios aqui, o que esses hormônios vão fazer? Acelerar o metabolismo celular. Por isso que quem tem baixa produção desse hormônio tem um metabolismo mais lento, é mais devagar, cansa mais rápido, é mais indisposto, tá? Porque é muito importante esse hormônio aqui. Só Professora, que... Oi? a minha avó tem tireoide. Aí ela fala que o médico falou que a dela é tireoide da fome, porque toda hora ela quer comer. Ah, gente, dela deve ser o hiper. O hiper acelera demais e gasta muito e dá fome mesmo. Ixi, como Ela dá? come muito, muito mesmo. Tipo, E toda hora ela tá comendo. e ela é mais magrinha ou ela é mais gordinha? Ela é mais gordinha. Só porque ela também tem um monte de problema. Sei, não é só isso, né? É, As disfunções, então, quando essa tireoide não trabalha direito, porque a função dela é liberar o hormônio dela nas nossas células faz liberar energia, e as células com energia, as células vão trabalhar, né?
Tem energia, então vão trabalhar. Quando essa tireoide não funciona direito, eu posso ter o hipo, baixa função, hiper, alta função. Tanto é ruim quando ela está produzindo pouco, quanto é ruim quando está em excesso, tá? Então, a baixa produção dos hormônios, hipotireoidismo. A produção excessiva, hipertireoidismo. Então, não é bom a gente ficar em nenhum e nem outro. E é tão interessante, hoje, né, na modernidade, a gente está tendo muito problema de tireoide, muito. Depois eu até vou falar um pouquinho disso para vocês. Ó, como que eu vou saber que eu estou com hiper, né? A minha tireoide está produzindo excesso de hormônio. Aqui tem um monte de sintomas. Tem alguns mais característicos. Aumenta a sudorese, o nervosismo, perda de peso, dá uma fraqueza, porque o organismo gasta energia demais, aumenta muito a frequência cardíaca, os olhos ficam muito saltados, né, muito exagerados. Então, aqui são sintomas de que eu estou com hipertireoidismo. Aqui, né, onde pode acontecer os problemas do hipertireoidismo, as mãos muito úmidas, muito tremor nas mãos. E aqui o sintoma mais característico, perda de peso muito excessivo e os olhos, ó, tá vendo? Isso aqui são sintomas, assim, fatais. Olhou, não, isso aqui é hipertireoidismo, não tem nem que questionar, tá? Então, nesse caso aqui, a glândula tireoide produz muito hormônio. Esse hormônio excessivo lança no corpo e faz o corpo gastar muita energia, faz o corpo ficar muito acelerado, né? Então, isso é ruim, porque a pessoa não consegue descansar, a pessoa não consegue tranquilizar, né? Ela fica agitada o tempo todo ligada no 12, como se diz, né? E os olhos também ficam saltados assim, regalados dessa forma, tá? É muito estranho, mas é mais ou menos isso. E pode provocar também esse papozinho aqui, ó. Por quê? Como ela trabalha muito, ela cresce, ela desenvolve, tá? Então, pode provocar esse papo aqui. Aí vocês podem estar perguntando, o que pode fazer nesse caso? Dependendo dessa situação, vamos supor que está nessa situação aqui, não tem o papo lá. Aí o médico pode receitar uma medicação para diminuir, tipo frear essa atividade. Isso aqui não tem volta, viu? Vai ficar sempre assim. Talvez a pessoa ficar sempre magra, mas ela pode diminuir um pouco essa atividade. Pode. Nesse caso aqui, isso aqui não regride, paralisa. Então, a pessoa toma medicação, esse papo aqui para de crescer, não continua, para, mas também não vai regredir, tá? Não vai regredir. Ah, eu não quero ficar com esse papo. Posso fazer uma cirurgia para tirar o papo? Não, eu não posso fazer. Eu não posso tirar a tireoide se ela está funcionando um pouco ainda, tá? Então, nunca vi falar de cirurgia que tira o papo, porque eu não quero ficar com o papo. Então, não tem. Eu tiro a tireoide quando eu tenho casos mais graves, um tumor, um câncer, alguma coisa assim. Do contrário, eu vou ficar com ela. Hoje, dificilmente a gente chega aqui, ó. Porque você começa a sentir os sintomas, a gente vai ao médico. Diante dos sintomas, o médico põe a gente, às vezes na maca dele lá, manda levantar o pescoço e manda a gente engolir saliva. Quando a gente vai engolir saliva, ele vai observar o movimento aqui, ele vai palpar, ele vai perceber que está tendo uma dilatação. Aí ele já entra com medicação e paralisa. Paralisa, tá? Não volta. Às vezes a pessoa fica com o pescoço mais dilatado, né? Mais gordinho aqui, mas não volta atrás, certo? Antes de eu continuar aqui, esses problemas da tireoide que nós estamos tendo muito hoje se deve muito ao sal. Hoje a gente come muito sódio, né? O sódio, o sal tem o iodo. O iodo é o componente químico para a tireoide produzir o hormônio dela. Sem iodo, a tireoide não produz o hormônio dela. Então, ela precisa do iodo, tá? Então, nós vamos ver que hoje a gente come muito sal, então muito iodo,
né? Então, aí dá problema. Quando eu tenho baixa função da tireoide, ela não está produzindo direito a tiroxina, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou diminuir a frequência dos batimentos cardíacos, né? Vou sentir mais cansada, mais lenta, intolerância ao frio, mais sonolento, perda de memória, dificuldade de concentração, né? Muitas câimbras, muitas paralisias, ganho de peso. Então, aqui eu tenho o conjunto. Só que quando a gente vai ao médico, o médico vai analisar o conjunto da situação. Por exemplo, se eu chegar lá com elevação de pressão sanguínea, a minha pressão sanguínea pode estar elevada por diversos motivos, não significa que eu estou com hipotireoidismo, né? Se eu chego lá, por exemplo, com câimbras, né, dores nos braços, nas pernas, pode ser outra situação. Então, para ele chegar num diagnóstico, ele faz o quê? Análise geral da situação, tá? E hoje tem muito, gente, mas muito hipotireoidismo, muito, muito, muito. Eu acho que talvez mais do que o hiper, tá? Mais do que o hiper. Ó, estava falando para vocês, o bócio endêmico. Até uns 50, 60 anos atrás aí, era muito comum você ver pessoas com esse papuda, né? Porque antigamente a gente não adquiria o iodo na dosagem certa. O iodo, ele vem da origem dos alimentos marinhos. Imagine vocês, nós aqui, Minas Gerais, depender do iodo apenas com alimento marinho. Não tem como, impossível. A gente não vai ficar comendo peixe, lagosta, camarão, né? Constantemente. Não tem jeito. E aí, o que acontece? Estava tendo muito problema de bócio, de papo, né? De tireoide. E aí o Ministério da Saúde decretou que todo sal tem que ser iodado. Por que o sal? Porque o sal é um alimento que chega na mesa de todas as pessoas. A gente deixa de comer o açúcar, mas o sal a gente não deixa de comer, né? E aí eles começaram a colocar iodo no sal. Se você pegar o saquinho de sal aí na sua casa, você vai ver sal iodado. E vai ver até a porcentagem de iodo que se coloca num quilo de sal, por exemplo, né? Então, esse iodo, ele vai ser o componente chave para que a hipófise produza o hormônio, a tireoide produza o hormônio dela. Se está faltando iodo, não tem como ela produzir esse hormônio. E aí nós vamos ter, então, o hipotireoidismo, e muitas vezes a gente vai ter esse bócio aí, ó, decorrência da falta do iodo. Na falta do iodo, a produção da tiroxina fica insuficiente, né? A adenohipófise secretam quantidades de TSH que tem função de estimular a função da tireoide. Como ela está produzindo pouco, automaticamente a hipófise tem que mandar mais hormônio para ela acelerar a produção. E aí o que acontece? Ela começa a crescer, ela começa a inchar, ela começa a dilatar no intuito de produzir mais hormônio, de tentar trabalhar mais. É onde ela cresce, né, formando então o que nós chamamos de papo, tá? Então aí, ó, em consequência, peraí. Ó, em consequência, a tireoide vai crescer exageradamente, acarretando bócio edêmico, tá? Evita essa doença adicionando iodo na alimentação. Olha aqui. Pessoas adultas e até mesmo crianças. Gente, olha isso. Olha você conviver com uma situação dessa. Olha isso. Então, antigamente, isso aqui era muito comum, porque faltava iodo. Por que que fica assim? Porque ela começa a ter uma produção, querer produzir, ela começa a dilatar na tentativa de captar mais iodo na corrente sanguínea, né? Ela está recebendo o hormônio da hipófise para ela poder trabalhar e ela começa, então, a dilatar para poder tentar trabalhar, produzir mais, né? Olha isso aqui. Então, assim, é muito desconfortante, tá? E em crianças, quando gestantes, mães gestantes, daqui um pouco vai cair, a gente retorna no outro horário. Quando mães gestantes não têm o iodo suficiente, a criança já forma na barriga da mãe com uma deficiência chamada cretinismo. Deficiência mental, deficiência física,
a criança não cresce, depois que nasce, não cresce direito, não desenvolve direito, né? A criança não consegue aprender na escola, não consegue ter raciocínio, é o cretinismo, tá certo? E adulto, depois a gente chama isso aqui de bócio endêmico. Vocês conhecem alguma pessoa que tem isso aqui? Não tão grande assim, mas que tenha um papozinho, alguma coisa assim? Tem alguém na